Vamos para o quadro nosso do Sustentável SA, vamos lá? Na coluna Sustentável SA de hoje, vamos falar sobre água. Água? Você não está sabendo do que vamos falar hoje. Não. Surpresa, certo? Mas, e foi sem querer que eu peguei o vídeo da exposição da chuva. É verdade, né? Eu também não sabia que ia ter sido a exposição da chuva. Mas, Renato, eu queria saber de você o seguinte. Quando vem água na sua cabeça, né? O que é necessário fazer para economizar água? Usar conscientemente. Usar conscientemente. Tem várias ações de reuso de água. Perfeito. Por exemplo, usar água da chuva para limpar quintal e mais, né? As medidas mais básicas que a gente sempre ouve falar, de fechar a torneira enquanto está escovando o dente, ou se ensaboar com o chuveiro desligado. Eu penso nessas coisas inicialmente. Nessas coisas que são nossas do dia a dia. Isso. Até mesmo as companhias de abastecimento de água consertarem as suas tubulações, já que 25% da água é perdida muitas vezes no transporte, né, no abastecimento. Mas, se eu te falasse que isso é só a ponta do iceberg, você se assustaria? Sinceramente, eu já tenho mais ou menos noção de que isso não é solução, é uma medida paliativa. É algo que você tem que fazer como cidadão e como morador deste planeta. Exato. Não é isso? Porém, isso é a ponta do iceberg. Isso é o que nós podemos fazer. Mas tem algo que está escondido e que nós não tomamos conhecimento. Por exemplo, você sabe quantos litros de água são necessários para você ter 1 kg de carne na tua mesa? Não. Não? Nem ideia? Não. 15.500 litros. Meu Deus. Para você ter 1 kg de carne na mesa, para um churrasco, ou mesmo para um jantar, um almoço, são 15.500 litros de água. Não fala que precisa também pôr verdura. Também, exatamente. Porque senão os vegetarianos vão fazer a festa. Não, eu não quero ser radical aqui, de jeito maneira. Mas olha só, uma taça de vinho, sabe quantos litros são necessários? Do plantio da uva, né, até chegar na sua taça, são necessários 120 litros de água para você tomar uma taça de vinho. Uma xicrinha de café, você vai na padaria e compra uma xícara de café, 140 litros. Entre a irrigação do café, etc e tal, né? 1 kg de açúcar refinado são necessários 1.500 litros de água para você comprar 1 kg de açúcar. Chocolate, a Aninha eu sei que ela é vidrada em chocolate, não é? São 2.400 litros de água para fazer 100 gramas de chocolate. E um hambúrguer, 2.400 litros. Uma camiseta de algodão, essa camiseta que você faz a campanha do Inimigo do Povo aqui, são necessários 2.700 litros de água para você poder ter uma camiseta dessa para comprar. Isso sem contar provavelmente a tintura ainda. Contabilizando tudo, tá? Uma camiseta pronta para usar. 2.700 litros de água, tá? Uma fatia de pão de forma, 40 litros. 1 kg de queijo, 5.000 litros. 1 kg de frango, 3.900 litros. E assim vai. Uma folha de papel, A4, que a gente usa, 10 litros. Ou seja, você está vendo como a economia de água nas grandes cidades, o fato de você fechar a torneira, de você cuidar para que não haja o vazamento de água, é uma ponta muito pequena. A indústria, a agricultura, a pecuária gasta a grande parte de água que é consumida pela humanidade nos dias de hoje. Essa pesquisa gerou o conceito da pegada hídrica.
não tem a pegada ecológica, que é a questão do gás carbônico e tal, agora nós temos a chamada pegada hídrica. Mas eles proporcionam maneiras de se fazer essas agriculturas e tudo mais, usando o reuso, alguma coisa assim? Não, ele mostra, na verdade, o cálculo que é necessário hoje para você ter. Ele só mostra o problema. Ele mostra o problema para que você tenha uma conscientização, tá legal? De que, olha o que está se gastando para você tomar uma xícara de café. Tá? É óbvio, volto a repetir, a gente não pode ser radical. Tá? Vou parar de comer carne, vou parar de tomar cafezinho, não. Mas será que essa produção, ela não poderia ser mais eficiente? Ela poderia usar menos água, ou reuso, enfim, N situações que podem ajudar a melhorar. Sabe por quê? A água, ela não vai acabar. A água, ela vai estar sempre circulando. O problema é que a água hoje, ela está poluída, ou ela está migrando para outros locais, né? O fato de uma empresa, por exemplo, ir até um aquífero para buscar água lá no subsolo, você está prejudicando o quê? A água que você tem na parte externa. Tem inúmeras maneiras de se coletar água da chuva, filtrar ela. Exato, perfeitamente. E até isso, Renato, se você for levar em consideração, se você usar isso em grande escala, essa utilização da água da chuva, você acaba impactando ali no final. Por quê? Porque essa chuva que deveria estar indo para o reservatório, para o rio, para o lago, você está usando antes de chegar lá. Entende? Então a tendência é que os níveis de água acabem diminuindo. Tá? Então a água, ela não acaba. O que acaba é a água potável, a água que nós podemos beber. Tá? Então nós temos que ter a conscientização de que a água ela precisa ser bem tratada. Né? Outra coisa também que é importante que esse estudo faz, olha, é interessantíssimo. Vou até passar o site, se você me permitir, Renato. É www.footprint.org. Vai estar na legenda aí na edição do programa. Ele traz um estudo completo do que é a pegada hídrica. E te digo mais, Renato, essa camiseta que você está, de onde é? Você sabe dizer? Empresa? Ou país, brasileira. Mas se você comprasse uma camiseta da China, por exemplo, você estaria impactando a pegada hídrica da China. Concorda comigo? Por quê? Porque você, apesar de estar no Brasil, comprando aqui no Brasil, essa camiseta ela foi plantada lá, o algodão foi plantado lá, a produção foi feita lá e a água utilizada ou mal utilizada foi utilizada de lá. Tá? Então ele faz um mapa completo dos países e aonde é que a pegada hídrica está mais presente e com maior impacto, né? Os países que são mais exportadores, tá? O Brasil, ele é abençoado pela quantidade de água que tem, então a pegada hídrica do brasileiro é pequena, tá? Pra você ter uma ideia, eu tenho aqui um número. Aquele perigo também, né? O brasileiro, por ter esse excesso de água, faz aquele negócio, tipo, vai limpar a calçada, pega os guichões. Perfeitamente. Não passa nem a vassoura. Perfeitamente. Né? É a pura verdade. Apesar de nós termos essa quantidade de água grande, nós não tomamos conta dela para o futuro. Exato. Né? Então a gente joga e desperdiça ela dessa forma. Né? Mas para você ter uma ideia, Renato, aqui no Brasil, por exemplo, se você não for vegetariano, você tem uma determinada pegada ecológica, pegada hídrica. Se você for vegetariano, você tem uma pegada 30% menor do que uma pessoa que come carne, tá? Repito, não sou radical, eu como carne, tá? O que a gente tem é que se ter uma consciência. Comer carne todo dia significa uma pegada hídrica e uma pegada ecológica muito grande, né? Outra coisa, aqui no Brasil nós temos 5% da pegada hídrica a gente tem dentro de casa, que é o quê? É o banho, é a água para cozinhar, é para você limpar a casa, né? Os outros 95% estão relacionados à compra de supermercado. É o que você vai comprar no supermercado, o que você vai consumir, é o que você compra de material, de utensílios, né? Tudo isso tem a ver com a compra que você faz fora de casa, tá? E ainda mais, 8% de toda a pegada hídrica do brasileiro, ela é relacionada a países de fora, a internacional, ou seja, aquilo que eu falei, a importação. Tá? Então a pegada do brasileiro é muito pequena em relação à Holanda, por exemplo, que tem 85% da sua pegada hídrica espalhada pelo mundo, porque eles importam muito mais do que exportam, do que produzem internamente, tá? Então é uma matéria super interessante que serve de conscientização, tá?
Vamos parar de comer carne? Não. Vamos parar de tomar cafezinho? Não. Porém, nós temos que ter a consciência, e os industriais e o governo precisam ter a consciência de que podemos fazer o mesmo produto com uma maior eficiência, com menos utilização de energia e menos utilização de água, tá? Porque senão, é o que eu falei, um dia a água que nós temos para beber já não vai estar própria. Por quê? Porque ela foi utilizada para fazer o quilo da carne, para fazer o cafezinho, para fazer a cerveja. Você toma cerveja? Eventualmente sim. Sabe quanto tem uma tulipa de cerveja, com aquele copinho mais, né, comprido? São 70 litros de água. Pra você tomar uma tacinha de cerveja. E falam que a gente tem que tomar 2 litros por dia, né? Não é? Você vai ver a quantidade de água, né? Então é assim, o importante é não tomarmos desespero, né? Nós temos que continuar produzindo, consumindo, nós temos que continuar vivendo, né? E é utopia falar que o ser humano vai conseguir eliminar ou neutralizar sua pegada dentro do planeta, porque qualquer ser dentro do planeta vai ter vai fazer o impacto dele. A busca tem que ser pela diminuição, né? Exato, a conscientização, racionalidade, eficiência, que até hoje não existia, tá? Jamais eu ia imaginar que o fato de eu estar comprando uma roupa fora, eu vou estar causando um problema, um impacto ambiental, um impacto hídrico em outro país, da onde eu comprei essa camisa. É aquele negócio, né? As ações até de sustentabilidade, eles falam muito do uso consciente de tudo. Sim. Né? Então é aquela coisa, em tudo que você vai fazer, no que eu entendo, é assim, é usar conscientemente, não é não usar. Exatamente. Aqui até o inimigo do povo fala, então quer dizer que você não se amarra numa bela picanha? Sim, me amarro. Até eu tenho que comer. Por quê? Por uma questão de cirurgia que eu fiz há 8 anos atrás, eu sou obrigado a comer carne quase que diariamente, porque eu preciso repor ferro e vitaminas e proteínas e tudo mais. Mas eu sei o impacto que isso causa, né? Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz, além de economizar a água dentro de casa, tá? Porque isso é a pontinha do iceberg. O que você tem debaixo na tua cadeia produtiva no mundo é o que consome a grande quantidade de água que nós temos, água doce, né? Que nós temos hoje no Brasil disponível, no mundo disponível. E o Brasil é o país que mais tem, né? Sim. E nós temos o tal do aquífero Guarani, que vai aqui de São Paulo, vai até o Paraguai. Né? Embaixo você tem esse aquífero maravilhoso, mas que já está sendo contaminado. As empresas, as casas já estão fazendo perfuração. E os poços artesianos são um absurdo também, um crime ambiental absurdo. Você entende, e muitas vezes é legalizado, né? Você tem empresas específicas, tem os clandestinos e tem aqueles que são legais, né? Agora, você está utilizando uma água que está lá por algum motivo, e essa água vai abastecer outras bacias para que não haja falta de água lá, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. O fato de você ter seca, por exemplo, na Amazônia, você vai causar seca aqui em São Paulo. Por quê? Porque você precisa da umidade de lá para poder fazer chover aqui. Exato. Né? Então é tão perfeita a natureza, a forma como o planeta tem de se alimentar, e que nós estamos interferindo em cada um desses espaços, né? Agradecer então a todo mundo aqui, Edenite, Sena, Ana Maria, David, Conceição, Inimigo do Povo, Teimotes, Cabelo, Kiko, Ana e Má aqui com a gente. Gente, 2 minutos para as 20 horas. Ok, já estou finalizando, inimigo. Grande abraço para todo mundo também que está assistindo, não está aqui no chat. Ricardo? Obrigado, Renato, por mais esse convite, participar de vocês. É sensacional estar aqui todas as quintas-feiras. Fico alegre, pena que o trio Parada Dura hoje não estava completo. Como não? Virtualmente estava completo, não é isso? Mas quero agradecer a presença, a audiência de vocês aí do outro lado da câmera. Quinta-feira tem mais Sustentável SA, tem mais jornal aqui com o trio, espero que completo aqui. Aninha, tenha uma boa noite para você, divirta-se com a sua balinha. Valeu, grande abraço, foi.